Shalom, irmã, bom dia. Shalom, shalom, bom dia, Deus abençoe, glória a Deus, sejam bem-vindos. Glória a Deus, Shalom, bom dia. Essa cara aqui destruída de sono é culpa do apóstolo Éder, não tem nada a ver com isso. Ele colocou assim: despertador não despertou. Depois ele contou a história, ele vai ter colocado: despertador não me despertou. Tocou, travou, mas enfim, tamo aí. Amém, Glória a irmãos? Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te engrandecemos, te louvamos. A ti toda a honra, toda a glória. Creio, Pai, na tua misericórdia, na tua graça sobre as nossas vidas. Nos cobre com o teu sangue, Pai, que possamos entender Sim, meu as Deus. realidades do céu que estão preparadas e separadas para nós neste momento, Sim, Pai. para que andemos de acordo com aquilo que está no teu coração e tenhamos paz nisso. Por favor, nos ajuda, nos alinha e nos traga entendimento revelado daquilo que precisamos para poder continuar a nossa jornada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, Glória a glória a Deus. Deus. Então vamos lá, amados. Ontem estávamos falando a respeito da ilusão, das facilidades de um evangelho que muitas e muitas vezes traz para nós uma uma expectativa falsa daquilo que Deus verdadeiramente preparou para nós estarmos de acordo com as bênçãos de Deus, aquilo que são os, vamos colocar assim, né, os protocolos de Deus para que nós sejamos um povo abençoado. Quando nós vemos lá em Hebreus, capítulo 10, Deus fala que depois de ter desfeito tudo, alcanceis a promessa. Então, o evangelho do Pai, ele é cheio de promessas, ele tem as suas bênçãos para nós, ele tem aquilo que o Pai preparou para nós de vitória no meio deste mundo tenebroso, mas para isso nós precisamos sair de toda a ilusão de um evangelho fácil, de um evangelho que, na verdade, não traz aquilo que Deus prometeu, e aí nós nos escandalizamos, nós nos mantemos num posicionamento de achar que Deus é culpado, de que Deus é que está, de alguma maneira, negando algo para nós, ou ele não está contando toda a verdade da palavra, mas nós temos entendido que sim, Deus está falando a verdade da palavra, mas muitas vezes nós não queremos compreender a maneira de Deus, porque estamos com o nosso coração cheio do nosso próprio entendimento. E ontem, na hora de encerrar, né, que estava para encerrar, o Senhor falou duas palavras no meu espírito, um em Efésios, capítulo 4, versículo 23, que fala a respeito de que o Senhor, ele quer trazer uma modificação no espírito da nossa mente, não é? Então, veja lá, no espírito do nosso entendimento, Efésios capítulo 4, versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aí, amados, nós vamos aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos aqui, Paulo está falando para nós a respeito do que verdadeiramente é um entendimento modificado, renovado, transformado. E ele fala a respeito de um espírito. Então, como nós ontem colocamos aquela animação daquele hino, não é? Daquele anime que a gente colocou. Então, o que que acontece ali naquele hino? Jesus está arrancando as pessoas do império das trevas e transportando para um lugar seguro. E isso se dá no nosso espírito. Quando nós falamos de renovação do espírito, é exatamente isso que nós precisamos, do espírito do nosso entendimento. A nossa alma, ela tem já um entendimento. A alma, ela é feita de pelo menos três partes subdivididas. Ela é feita de pensamento, de vontade e de sentimentos. Então, cada uma dessas três áreas, ela tem os seus desdobramentos. E a parte do pensamento, ela é formada por razão, pelo intelecto, pelo entendimento, pelas estruturas de raciocínio. Então, o entendimento, ele é o conjunto daquilo que nós raciocinamos. Só que, às vezes, o raciocínio que fazemos, a estrutura de raciocínio que mantemos para trazer o próprio entendimento, ela vem da alma caída, não da alma que foi conquistada pelo Senhor. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, através de uma transformação, vermos aquilo que o Pai tem trazido para nós de uma maneira agora clara
e com a lógica do reino, não com a lógica da terra. Às vezes a gente fala assim, pastora, mas fulano, já falei isso uma vez, mas fulano, ele é muito emocional. E aí nós vamos falar para outra pessoa, e você é muito racional. E qual a razão que a pessoa está trazendo? A razão da terra. E isso não vai adiantar contra as manifestações malignas. O nosso raciocínio, a nossa emoção e a nossa vontade, todos precisam estar submissos àquilo que a palavra de Deus nos orienta, porque a cultura da nossa própria vida precisa ser mudada. O que Deus vai querer colocar nas nossas vidas é que a cultura do céu é melhor para nós. Aquilo que Deus fala, verdadeiramente, isso é eterno e se manifesta em glória quando puxamos isso do céu para a terra. Então, amados, aqui no livro de Romanos, o que fala? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, existe uma renovação que Deus está querendo trazer para nós. Nesse espírito, nós precisamos, amados, bombardear a nossa mente até que essa casca chamada carne, até que a casca chamada adâmica, pensamentos satânicos, estrutura de raciocínio, ou seja, o entendimento que permeia a nossa mente seja rompido através do Senhor. Por isso Deus fala, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a novidade para a transformação da nossa mente. A palavra de Deus é aquilo que empodera a nossa mente, é aquilo que traz o poder de Deus para quebrar a força de uma mente escravizada, de uma estrutura de pensamento escravizada na cultura da terra. Então, quando Deus ele quer que nós ouçamos a palavra, ele está falando, eu preciso que você construa o teu entendimento a partir de um outro material, para que as estruturas de raciocínio, elas venham a ser totalmente rompidas e renovadas pelo poder da minha palavra. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós precisamos cada vez mais nos expor à palavra viva para que ela modifique tudo aquilo que é velho. Tudo aquilo que a velha criatura implantou dentro de nós em forma de se rebelar contra a palavra de Deus, contra a nova estrutura que Deus está falando. Quando Deus fala para nós, vocês são novas criaturas, ele está falando de um espírito que, a partir do momento que aceitou Jesus, ele foi iluminado. E esse espírito, ele precisa ser mantido, alimentado, para que ele sempre transborde para a conquista da nossa alma. Então, amados, nós somos responsáveis por nos expormos a essa transformação. Mas eu já sou de Cristo. Sim, mas não é automático. Tanto não é, amados, que para si, Paulo fala lá em Gálatas, se nós começamos pelo Espírito, nós temos que terminar pelo Espírito. E como podemos continuar? Se começamos pelo poder da nova natureza, como nós vamos continuar no poder da nova natureza? Através do Espírito. Ele fala, olha, se vocês vivem pelo Espírito, caminhem pelo Espírito, vocês precisam andar no Espírito. Só o Espírito Santo de Deus vai ter condições de trazer para as nossas vidas essa vida renovada, poderosa, que o Pai manifestou para nós através do sangue de Cristo derramado, que vai nos trazer esse poder da nova criação através da cruz do Cristo vivo e depois a própria palavra de Deus. Amados, nós precisamos entender que o Senhor fala lá no livro de Isaías que as pessoas chegavam até a Bíblia e falavam, isso é um livro selado. Por que é selado? Porque não dá para nós tocarmos a palavra de Deus através de uma alma, de um espírito que não foi recriado. O entendimento ele precisa começar a ser fluido através de um espírito recriado. E quando ele é recriado, a palavra de Deus deve nos iluminar. Quando o salmista fala na luz, na tua luz nós vemos a luz, é porque exatamente foi iluminado o nosso espírito, e a partir disso nós conseguimos ver a luz daquilo que forma o próprio Cristo dentro de nós. Agora, se nós não temos essa manifestação, ou se não temos essa disponibilidade de ouvir a Deus nessa profundidade para que haja um romper das estruturas malignas do pensamento, que você vai ver lá em 2 Coríntios, capítulo 10, que são os sofismas, as fortalezas,
aquilo que são mentiras com aparência de verdade, os cálculos matemáticos que o adversário faz a gente ficar nos ciclos repetitivos. Então, a nossa possibilidade de mudança é muito pouca. Por isso que Deus está falando, olha, eu preciso que vocês renovem o espírito da vossa mente. A mente com a qual eu vou pensar agora é a mente de Cristo. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E Cristo tem uma mente. E a mente de Cristo ela é poderosa para absorver a nossa mente e nos tirar dos lugares de trevas. Veja que a palavra de Deus também em Efésios fala que o homem está entenebrecido no seu entendimento. Pensamentos obscurecidos, os filhos da desobediência. E o que o pai vai querer fazer com essa desobediência, com esse entenebrecimento do nosso entendimento? Ele vai querer arrancar isso através da sua luz que procede da sua palavra. Então, amados, o que o Senhor quer trazer para nós é que para verdadeiramente termos uma vida que não é uma vida de facilidades, um evangelho que não é um evangelho de facilidades, mas é um evangelho de transformação, é que nós venhamos a enxergar todas as coisas através da mente de Cristo. Ele não quer que nós fiquemos a vida toda andando em círculos, mas ele está nos chamando para entrar no lugar onde o nosso compromisso com ele seja tão profundo, que nós vamos querer ser como ele é. E aí, essa vida vai entrar num lugar, não agora de facilidades, mas de desafios. Claro, o Espírito Santo de Deus é um facilitador, mas ele vai falar para ele, onde está a tua dificuldade? A tua dificuldade está no ego. A tua dificuldade está na tua carne. A tua dificuldade está em você não buscar a minha face para que essa mudança ocorra. Então, amados, o que eu gostaria de falar também é a respeito de que o altar, ele é responsável por nós. Não foi? Foi isso que libertou o pastor Alexandre a respeito dele assumir uma nova manifestação daquilo que seria a vida dele, de entrega ao Senhor, para que ele sobrevivesse dentro daquilo que o Senhor tinha, ou vivesse em abundância naquilo que o Senhor tinha para ele. O Senhor veio e falou para ele, o altar é responsável por você. Agora, precisamos entender, amados, que nós somos responsáveis pelo altar. Se nós queremos que o altar nos responda, nós precisamos alimentar esse altar. Se nós queremos que o altar verdadeiramente se manifeste em responsabilidade a nosso favor, nós precisamos saber como estamos ministrando nesse altar. O que absorvermos desse altar, o que pegamos da santidade e santificação que há nesse altar. As estruturas de pensamentos que regem o reino de Deus precisam entrar através desse altar. Diante do qual nós vamos nos dobrando, e vamos falando com Deus, e Deus vai modificando as nossas vidas, a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade. Então, amados, a parte da regência dos nossos pensamentos, ela precisa ir para outras mãos, as mãos do Espírito de Deus, as mãos da palavra viva, as mãos daquele que tem poder de alterar todo o rumo da nossa vida. Do que é feito o entendimento? Ele é feito de observações, ele é feito de opiniões, ele é feito por uma estrutura. E esse entendimento é exatamente ele que precisa ser tocado e desestruturado para que nós saiamos dos lugares onde há as prisões, as fortalezas, as mentiras. E olha que interessante, quando Deus fala lá em 2 Coríntios, ele fala o seguinte, anulando nós. Quem vai anular esses pensamentos somos nós. Não é algo automático. Deus, ele é, sim, miraculoso, mas ele vai contar com a nossa disponibilidade de aceitar aquela palavra com mansidão dentro de nós absorvermos a palavra viva. Veja bem que Maria, ela foi grávida de Jesus através da palavra dada pelo mensageiro. A palavra gerou Jesus dentro de Maria. E nós precisamos entender que a palavra de Deus continua gerando Jesus dentro de nós. E esse Jesus, ele pode ser simplesmente um entendimento, ele pode ser uma manifestação de uma estrutura de raciocínio nova, ele pode ser uma revelação poderosa que vai destruindo tudo aquilo que o adversário plantou, às vezes, por anos e anos na nossa vida. Amados, nós aprendemos que, às vezes, para expulsar um demônio, primeiro nós temos que bater na estrutura que o acoberta.
E por que precisamos bater nessa estrutura? Porque é exatamente isso que impede a renovação do nosso entendimento. Então, como vamos anular os sofismas? Nos expondo ao entendimento vivo daquilo que Deus tem para nós. Por isso, não pode ser algo que nós vamos achando e vamos levando a nossa vida de qualquer maneira, achando que Deus vai nos transformar através de algo. Pode até fazer isso, mas esse não é o protocolo, ou entre aspas, o caminho que normalmente Deus ele nos manda seguir. Ele quer que nós venhamos a ter comunhão com Ele. Ele quer que nós venhamos a nos debruçar na palavra dele, para que ele possa se manifestar a nós. Ele é uma pessoa viva e ele tem a sua própria maneira de pensar. E conforme nós vamos nos expondo a Jesus Cristo, ele vai tirando toda a ilusão dos pensamentos caídos. Ele vai tirando aquela possibilidade de nós andarmos num comodismo de uma carne, caminhando na carne, com uma expectativa de ver as coisas celestiais acontecendo. Ou seja, nós vamos caminhando num caminho, que é um caminho de ciclo de repetição, achando que aquele procedimento vai continuar trazendo, perdão, não continuar trazendo, ele vai trazer um resultado diferente, ele não vai trazer um resultado diferente. Se nós estamos plantando o mesmo tipo de entendimento, o mesmo tipo de verbalização, o mesmo tipo de visão das coisas, não haverá possibilidade de novos resultados. Então, é por isso que ele nos chama a sermos responsáveis pelo altar do nosso próprio coração, debruçado diante daquilo que é a verdade dele. É a verdade que liberta. Se Maria foi cheia de Deus para que ela pudesse manifestar Jesus através da palavra, nós precisamos gastar tempo com a mensagem de Deus para que esse Cristo vivo se fortaleça e depois nasça em forma de salvação para nós. A palavra de Deus nos manda revestir do capacete da salvação. E para revestimento do capacete da salvação, é necessário que eu creia que a palavra ela vai me salvar dia após dia. Cristo se manifestou em Maria como Salvador do mundo, mas Cristo continua se manifestando como Salvador da minha mente, através de eu me revestir de um capacete que fala, você é salva. Salva do que agora? Não para ir para o céu, mas salva para viver as realidades daquilo que é contrário às trevas, a palavra de Deus na minha vida. Então, Deus vai falar, você é salva, você vai para o céu, eu tenho uma mentalidade nova, você se expõe à minha palavra, a minha palavra muda o seu entendimento e você é salva dos ditames da cultura dessa terra. E a cultura dessa terra vai chocar com a cultura do céu. E aí nós teremos que fazer as escolhas pertinentes à o nosso desejo de irmos cada vez mais, ou estarmos cada vez mais envolvidos com aquilo que é o reino. Amém? Em nome de Jesus. A gente, nessa geração agora, a gente escuta muito de redução de jornada, carga horária, quanto eu vou ganhar, o que tem de vantagem, que dia que é minha folga. Tem uma cultura estabelecida atrás dos benefícios. E não que essa cultura ela esteja de toda errada, porque na nossa geração aí, os mais velhos um pouquinho, né, na minha geração, eu não pensava nem em redução de jornada, nem em carga horária, nem em benefício, mesmo porque eu não tinha nem possibilidade porque como meu pai era uma carga horária de no mínimo 14, no máximo 24 horas, sem benefícios, sem redução e sem nada. E com a minha própria vida, depois, nós dois casados, era a mesma coisa, porque, perdão, estávamos debaixo de uma atmosfera de escravidão que nos levava nesse ambiente. Mas hoje, dentro da casa do Senhor, parece que existe uma manifestação disso daí. Sim. As pessoas estão atrás de redução de jornada, de benefícios, de vantagens, o que eu vou ganhar, qual é a minha carga horária. Então tá ficando complicado, porque às vezes as pessoas falam assim, não tá tendo mão de obra nos segmentos aí, de diversos segmentos, mas o desemprego tá grande, mas não tem mão de obra. Ou seja, tem muita gente parada que parece que não quer trabalhar ou não estão se sujeitando a trabalhar naquilo que precisa trabalhar. E parece que dentro da igreja tá chegando justamente, ou já chegou, justamente esse tipo de manifestação. E a igreja não tem entendido que ela tem a parte dela. E eu estava pensando hoje nessa aula,
E ontem me veio a vida de Ruth muito forte, porque Ruth, ela tinha um processo, assim como Rebeca, de se casar com Jesus, que é uma representação ali de Boaz, como era uma representação também de Isaac. Só que dentro desse processo, para se casar com Jesus, para ter acesso até chegar a Jesus Cristo, tem um processo que nós estamos querendo muitas vezes ignorar esse processo e achar que vamos chegar até Jesus de qualquer maneira. Achar que nós vamos casar com ele de qualquer forma, que não vamos precisar gerar nada, fazer nada, ser nada, dar testemunho de nada, ter trabalho nenhum. Não, agora Jesus já fez tudo por mim, vamos lá, vamos casar. E não vai acontecer isso. Porque Rebeca, ela passou por todo aquele processo que nós falamos, e Ruth também passa por um processo tremendo, porque ela já estava sendo, na verdade, provada, e ela já estava fazendo algo muito firme da parte de Deus mesmo, já lá na terra deles, lá onde eles estavam, já com Malom, com Quilion, com o sogro e com a sogra Noemi. Porque lá na frente nós vamos ouvir Boaz falando para ela assim: eu ouvi falar de você. Eu ouvi o bem que você fez aos falecidos e à sua sogra. Ou seja, o que ela produziu lá longe da terra era tão forte que as notícias chegaram lá onde Boaz estava. Deus já estava, na verdade, preparando para ela um processo, um caminho. Aquilo que ela estava plantando já estava sendo anunciado. Só que ela nem sabia. Ela nem imaginava que Boaz sabia quem ela era. Assim como a minha vida e a tua vida. Hoje nós estamos pensando, será que Jesus sabe quem eu sou? Será que ele sabe que eu estou nessa aflição? Será que ele sabe que eu estou me dedicando nessa obra? Será que ele sabe o quanto tá difícil esse processo para mim? Ele sabe. Ele sabe exatamente quem você é. Você não está abandonada, você não está jogada ao acaso, você não é qualquer coisa. Só que o problema é que nós temos que esperar porque nós estamos num processo. Nós estamos numa jornada onde nós vamos ter trabalho. E talvez nós tenhamos muito trabalho pela frente ainda, até chegarmos na condição de poder nos deitarmos aos pés dele. Porque quando Noemi deu aquela direção para Ruth, vai lá e deita, parece que é fácil e bonito. Mas para ela conquistar o direito de deitar-se aos pés de Boaz, ela teve que ter um processo de decisão desde lá do começo. Então ela teve que tratar bem o marido, ela teve que ser uma pessoa boa ali com o cunhado, ela teve que ter uma conduta decente com o sogro, ela teve que ter uma conduta com a sogra, depois ela teve que decidir o caminho que ela ia seguir. Bom dia, Paulo. Shalom. Ela teve que decidir o caminho que ela ia trilhar, como que ela ia se posicionar, o que ela ia fazer. Porque, na verdade, o que estava acontecendo? Quando chegou o momento da separação, Noemi reúne as duas noras e fala assim: ó, eu vou embora, porque acabou para mim, não dá mais, não tem mais marido, não tem mais filho, vocês voltem para casa de vocês. Elas vão, choram, beijam, a órfã pega, beija, dá um abraço e volta para casa. Então, Ruth já tinha um exemplo. Falou: ah, não é ruim voltar para minha casa, porque é o que a órfã está fazendo, ela está honrando, nós honramos até agora. As argumentações de Noemi são muito fortes, eu vou voltar para minha casa. Mas mesmo com esse exemplo da cunhada, que talvez também fosse uma amiga dela e pudesse ser tocada por aquilo, ela não volta. E hoje nós temos tomado decisões, tanto nós como vocês, cada irmã, cada irmão aqui, de não seguir aquele que nós achamos, poxa, essa decisão é interessante, nós estamos seguindo a voz ou estamos acompanhando a agradável, que é o Espírito Santo. Não estamos nos corrompendo para parar no meio da jornada. E isso tudo está sendo anotado, marcado e faz parte da tua história. Então não desanime no meio do processo. Pastor, mas está muito cansativo. Eu sei que é cansativo. Mas você vai se deitar aos pés dele e não vai ter outro caminho para você trilhar. É essa jornada que Deus escreveu para você. Você vai ter que fazê-la até o final. Vai ter que cumprir esse propósito até o final, porque qualquer etapa que Ruth tivesse interrompido, ela não se deitaria aos pés de Boaz. Então, qualquer etapa que nós tentarmos interromper, nós não chegaremos ao lugar que Deus está nos levando. E Ruth, então, depois de decidir ficar com Noemi, ela teve que brigar com Noemi no sentido de insistência, porque depois Noemi fala assim, está escrito fala assim, depois de ver que ela estava de toda resolvida, não tocou mais no assunto. Ou seja, Noemi insistiu demais para ela ir embora, e ela insistiu demais que ela ia ficar com Noemi. Noemi insistiu demais em manifestar a Mara, aquela amargura toda que ela estava, e Ruth teve que lutar muito para ficar ouvindo o agradável que é Noemi.
E ela ficou no posicionamento dela. Hoje, muitas vezes, não do Espírito Santo nós vamos ouvir a Mara falando as amarguras, mas da própria situação que nos cerca. Às vezes as vozes que você está ouvindo são vozes amargas. São provas de um caminhar amargo. E até parece que é o Espírito Santo que está falando, porque a fonte é muito semelhante, é muito próxima. E você fala, não, esse caminho é amargo, eu vou mudar de rota. Eu vou para outro lugar. Mas não é o Espírito Santo que está falando. Ruth teve que discernir isso. Saía da boca de Noemi, saía, ela estava vendo Noemi falar, mas ela teve que olhar e falar, essa não é a voz da agradável. Essa não é a voz da minha sogra. Essa não é a mulher que eu conheço. Alguma coisa está errada. Eu vou fazer outro caminho. Ela simplesmente decidiu fazer ao contrário. Como a voz que estava sendo falada para ela era uma voz de mentira, fazer o contrário, a recíproca era verdadeira. Ela estaria fazendo o que era verdade, o que era para ser feito. Então, isso que nós estamos fazendo é o certo. Pastor, mas está doendo demais, mas é o certo, continua. Pastor, mas é muita humilhação. Continua. Mas está muito difícil, parece que está muito longe. Continua. Eu estou ficando mais longe da minha casa, da minha terra, porque Ruth foi sair mais, ficar mais longe, ficaria mais complicado para ela ainda. Da onde ela estava, era mais fácil ela voltar para casa. Talvez ela tivesse a companhia de órfão, alguém que estava com ela uma parte da jornada, agora ela tinha que ir mais longe para depois voltar sozinha. Ela correu riscos. Ela enfrentou desafios, mas por quê? Ela tinha um objetivo. Deus a estava chamando para algo que ela decidiu atender. E Deus tem nos chamado para algo que nós temos que decidir e entender, mas nós vamos ter que ficar bem resolvida também, igual Ruth, para falar assim, vai dar trabalho, mas eu vou seguir a voz do Espírito. Não vai ser fácil, mas eu vou continuar seguindo a voz do Espírito. E aí então ela foi, e chegando naquela terra, ela começa a receber alguns comandos da sua sogra. E não eram comandos bons. A sua sogra não chegou lá e falou assim, arrumei um trabalho para você numa empresa muito grande, você vai ser muito bem remunerada, reconhecida na cidade e você vai trabalhar. Não, muito pelo contrário. Ó, é tempo agora da colheita, vá lá no meio dos pobres, vá lá no meio dos andarilhos, dos mendigos, entra na fila e fica lá respigando, pegando o que vai caindo. Lá você vai comer e ver o que Deus faz por você lá, porque nós não temos o que fazer, nós vamos passar fome aqui. Ou seja, depois de resolver seguir a voz da agradável, depois de decidir seguir a voz da sogra, de voltar para a terra, ela chega num lugar onde a notícia que ela recebe é: vai fazer alguma coisa dentro do nosso quadro de pobreza, porque senão nós vamos passar fome. E ela levanta e vai fazer. E está escrito que ela fala assim: tudo que a senhora me mandar, eu obedecerei. Tudo. Então o Espírito Santo está esperando hoje, viu? Dá para você me obedecer em tudo, não em parte? Dá para você entender que tudo que eu estou te mandando fazer faz parte do processo e isso vai dar certo, mas não se exaspere contra a minha ordem. Decida obedecer em tudo, porque tem partes das ordens do Espírito Santo que nós não queremos obedecer, que está muito pesado para nós, que está muito difícil para nós, mas você não vai se deitar nos pés de Jesus Cristo se você não obedecer o Espírito Santo em tudo. Se eu não obedecer o Espírito Santo em tudo, então não tem outro caminho. O que nós estamos ensinando e tentando viver e apresentando para vocês é que dá trabalho. É que o evangelho ele não é cor-de-rosa, que o evangelho não é uma coisa fácil, que não é tudo mil maravilhas. Vai dar resultado, vai ter saída, mas vai ter a nossa parte. E isso vai nos custar algo. E Ruth então decide, vai lá respigar, de repente Boaz fala, quem é? Aí fala, é Ruth, nora de Noemi. Aí ele dá umas ordens a respeito dela. Deixa cair a mais, não toque nela. Já começa um ambiente de proteção, que é isso que nós estamos vivendo e não estamos nem percebendo. Já existe um ambiente de proteção para a nossa jornada, só que ainda nós estamos num ambiente de pobreza, estamos num ambiente de humilhação, estamos num ambiente onde parece que isso aqui não vai acontecer nada, isso aqui é para qualquer um. Nós temos uma vida, muitas vezes, de cristão, que a nossa jornada é igual às pessoas do mundo. Nós estamos passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, olhando para assim, mas isso aqui que eu estou vivendo é a mesma coisa que a minha vizinha está vivendo e ela não está nem aí com Jesus. Porque respigar, pegar o resto, passar por estar na fila da pobreza é o que estava reservado para todo mundo.
Não precisava ter seguido a voz da sogra, não precisava ter sido uma boa esposa, não precisava ter sido uma boa nora, não precisava ter sido nada. Qualquer pobre ia lá e entrava naquela fila. Mas Ruth estava exatamente naquela fila, onde era para qualquer um. Só que o destino profético para ela, dentro daquela fila, ela era outro, por causa da plantação que ela já tinha feito, por causa da voz que ela estava seguindo. Você pode estar até na mesma fila, parecendo que está misturado com pessoas que não têm nada a ver com Cristo e que realmente não vão chegar em lugar nenhum. Mas o teu destino profético posicionado em Cristo, você tem um endereço. O teu destino profético posicionado naquilo que o Espírito está mandando você fazer, você tem um lugar para chegar. Então não pare o processo. Não desanime, não reclame do trabalho, não reclame da carga horária, não reclame de nada, só faça o teu trabalho. E dentro daquele ambiente de pobreza, para ela já foi um pouco diferente. Porque Boaz mandou deixar cair a mais para ela, falou para que ninguém tocasse nela, porque as pessoas, as mulheres provavelmente eram abusadas. E também mandou dar alimento para ela. Ela comeu e mandou, e depois ela levou comida para casa. Então, dentro desse processo que parece que nós estamos misturados e está acontecendo com todo mundo, saiba que o teu vizinho, que não tem nada a ver com Jesus, além de estar na fila da pobreza, está passando fome mesmo. Mas você está comendo. Você tem um alento, você tem um consolo, você tem uma visitação do próprio Cristo falando, facilita para ela. Eu sei que ela está no processo, eu sei que é difícil, eu estou vendo a dor dela, mas eu sei quem ela é. Facilita para ela. Ajuda ela nessa jornada, não toca nela. Jesus já viu, ele poderia ter interrompido ali o processo. Boaz poderia ter falar, moça, vem aqui, vamos conversar. Mas ele não faz isso. E talvez você esteja esperando, eu esteja esperando que Jesus vai falar isso. Moça, vem aqui. Mas ele não vai fazer isso porque tem uma parte que é nossa. Mas ele está nos ajudando. Você já está recebendo o auxílio dele. Você não está sozinha. Eu não estou sozinho. Glória a Deus. E nessa jornada que ela estava seguindo, nesse rumo que ela estava indo, ela vai fazendo isso por um tempo, até que ela recebe um comando da sua sogra. Você vai agora lá à noite, você vai se deitar aos pés dele quando tudo estiver quieto. Você descobre os pés dele, deita e fica quieta ali que Deus vai fazer a obra. E ela então se levanta, vai lá e se deita, quietinha. Quando o homem acorda assustado, meia-noite ele acorda assustado. E ela fala quem ela é. E aí chegou a hora. Porque ela conquistou o direito de se deitar aos pés daquele homem. Ela tinha uma história para aquilo. Ah, pastor, eu quero me deitar aos pés de Jesus. Você vai ter que conquistar o direito. Por isso você está nessa jornada. Você vai ter que ter uma história para você deitar, porque senão Jesus vai achar que você é mais um estranho ali, que você não tem direito de estar ali. Mas como ela tinha uma história e ele sabia quem ela era e sabia o que ela tinha feito lá e sabia tudo, aí ele acorda e fala o que para ela? Fala assim, ó, você poderia ter deitado, poderia ter procurado outras pessoas, mais jovens, sejam pobres ou ricos, mas você decidiu estar aqui. O que ele estava falando para ela? Provavelmente ela ainda era uma moça jovem, de uma aparência boa, que teria condições de ir atrás de um homem mais novo, com uma aparência melhor. Ele já devia ser de mais idade. Mas ele fala o que para ela? Você me honrou fazendo isso, e eu vou te honrar também. Então, hoje existem coisas que podem nos atrair mais do que o próprio Cristo, do que o nosso próprio remidor. Mas quando nós continuamos a seguir esse processo, até nos deitar, assim, ó, eu sei que você poderia ter ido atrás de outras coisas. Eu sei que tem coisas te atraindo lá fora. Mas porque você decidiu ficar aos meus pés, abrindo mão de coisas mais modernas, de coisas mais atraentes, do movimento desse mundo, e eu sei quem você é, e eu sei a plantação, eu sei a tua luta, eu sei a tua guerra, eu vou te honrar. E aí ela pega e se apresenta. Aí é a hora da reivindicação. Fala assim, ó, o Senhor é meu remidor. O Senhor é o que vai mudar o meu destino profético. A minha casa, a casa da minha sogra, está nas mãos do Senhor. O Senhor pode mudar a minha vida. Já que o Senhor sabe quem eu sou, já que o Senhor viu a minha guerra lá com meu marido, com meu cunhado, já que o Senhor viu a minha luta com a minha sogra, já que o Senhor viu o meu trabalho, já que o Senhor está fazendo tudo isso, deixa eu te falar. Toda essa jornada, o Senhor pode mudar tudo isso. O Senhor pode fazer com que agora está nas tuas mãos a colheita da minha plantação. E aí Jesus vai saber quem você é. Quando nós chegarmos até ele para ter essa conversa, ele tem que ter um histórico na mão. Ele tem que ter algo na mão. E sabe o que nos assusta muito? Porque o que essa menina tinha feito?
O que que ela tinha feito aparentemente nessa vida para falar assim, ah, ela está merecendo passar por isso? Ela não tinha feito nada, porque tinha testemunhos da vida dela que ela tinha uma boa conduta, que ela era uma boa moça. E às vezes nós estamos na nossa vida que nós já fizemos um monte de porcaria, mas já fizemos um monte de pauta de renúncia, de quebras, e limpa de aborto, e limpa de adultério, e limpa não sei do que, e faz oferta de resgate, e faz primícia. E nós estamos falando assim, cara, o que que falta? O que mais eu tenho que acertar na minha vida? O que que eu tenho que mudar? O que que Deus está esperando mais de mim? Nada. Tá tudo certo. É só o processo que tem que continuar seguindo. Você tá uma bênção, só não desista. Você tá uma bênção, só não pare o teu processo pelo meio. Continua a trabalhar, apesar da dor, apesar de não estar entendendo nada, porque pode ter passado na cabeça de Ruth algum tempo assim, nossa, será que é tudo isso mesmo? Porque o que que eu fiz? O que mais a gente escuta as pessoas fazendo? O que que eu fiz para merecer tudo isso? Isso é injusto. De verdade, me explica, pastor, o que que eu fiz? De verdade, me explica, aonde que tá? Não tá nada. Não tá errado, não tá injusto, você tá buscando a Deus, tá tudo certo, Deus tá te vendo, tá te ouvindo, sabe quem você é, recebeu você aos pés dele, vai lutar para te remir, só que teve o processo. A única coisa que está acontecendo é isso, processo. O tempo da espera de Deus, mesmo fazendo tudo certo, mesmo limpando a vida, mesmo estando em ordem, tem um tempo. E dá trabalho, é cansativo, é exaustivo, suga a nossa energia, passa um monte de pensamento, passa um monte de coisa. Aqui nós vemos a história como um todo e parece que era uma moça muito forte, mas de repente passou na cabeça dela algumas coisas, porque cansa. Era um dia inteiro de trabalho para voltar para casa, todo mundo vendo aquela pessoa lá. Essa oportunidade de repente ir atrás de um jovem rico que ela tinha pela sua aparência física. E ela não foi, ela continuou levantando de manhã, ir lá respigar, trabalhar para voltar com um pouco de comida para casa, para ela e para sua sogra, que poderia ter uma condição diferente na sua terra para sustentar ela, para arrumar um marido melhor para ela. Mas o caminho profético que ela tinha era aquele. O caminho profético que está marcado para mim e para você é esse. Então nós queremos te conscientizar, estamos nos conscientizando o máximo possível que dá trabalho. Mas o nosso alento é sabermos que nós estamos no caminho certo. É sabermos que nós estamos nos deitando aos pés da pessoa certa, que é o próprio Cristo, e ele vai nos remir. E quando ela volta para casa e conta para a sogra dela tudo o que aconteceu, ela fala assim: agora vamos esperar, porque esse homem não vai descansar enquanto ele não botar um ponto final nesse negócio. Vai chegar uma hora na tua vida e na minha vida que nós estamos tão posicionados, estamos com o nosso histórico tão em ordem, nos deitamos aos pés dele, agora é hora de esperar, irmão. É hora de esperar porque Jesus não vai descansar enquanto ele não resolver esse negócio para você. Ele não vai descansar enquanto ele não trouxer uma resposta para a tua vida e para a minha vida. Hoje nós já acionamos Jesus em muitas áreas e ele está indo atrás, porque esse homem teve que sair, ir atrás do outro remidor, ou falar para ele se ele ia ser o remidor, o outro falou que ia. Aí ele falou, mas para você ser, você vai ter que abrir mão disso, daquilo, outro lá, então eu não quero. Então tira o seu sapato, faz o juramento. Aí ele fala, vocês estão vendo aqui? Aí aconteceu, teve um processo também para Jesus, para Boaz fazer o trabalho para poder pegar e remir aquela mulher. Então hoje, mas Jesus já fez tudo, sim, mas no mundo espiritual ele está lutando para falar, viu, é aqui, vamos acertar lá, Deus Pai, Deus Juiz, acusador, está tudo em ordem, ele está acertando a papelada para poder te buscar. Ele está acertando tudo isso. Ele está atrás disso, porque tem os meios legais para a bênção chegar na nossa vida. Para Boaz remir ela, aparentemente ele faria isso na hora, se ele pudesse. Mas ele falou: eu tenho algumas coisas para resolver, eu vou atrás. E o Espírito Santo conhece a natureza de Jesus. E ela falou assim: fica tranquila. Ele não vai sossegar, ele não para, enquanto ele não resolver o nosso problema. Então, o Espírito Santo hoje falando para mim e para você: fica tranquilo. Eu conheço a natureza dele. Eu sei quem é Jesus. Ele não vai sossegar enquanto ele não colocar essa papelada em ordem e liberar você. Glória a Deus. E aprovar você e assinar embaixo daquilo que é a tua vida. Fica tranquila, descansa. Só continua trabalhando, só continua fazendo a sua parte, só continua posicionado, só continua dando glória. Que as coisas vão acontecer. Para com esse negócio de jornada, de redução, para com esse negócio de quando que vai acabar, qual que é o meu prêmio, qual que é a minha saída. Calma,
Para, Jesus está cuidando de tudo isso e ele vai liberar sobre as nossas vidas aquilo que tem que ser liberado, porque ele não vai descansar enquanto ele não acertar a nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, amados, diante de todas essas coisas que o pastor falou, enquanto ele estava falando, algumas coisas me vieram, não é? O acúmulo da cultura do mundo. Então, veja que Ruth ela teve que se posicionar contra o acúmulo da cultura do mundo, porque quando Noemi estava falando a respeito de uma desistência do caminho mais difícil ali para Orfa, ali era o acúmulo da cultura do mundo. Em que sentido? No sentido de que, olha, eu não tenho mais nada para te oferecer, se eu tiver que oferecer alguma coisa para você, vai demorar muito, olha, já está tudo morto, não tem mais possibilidades. Isso é uma cultura do mundo. Então, nós precisamos sair deste lugar onde o adversário quer nos empurrar para a volta ao Egito, onde o adversário quer nos empurrar para aquela manifestação onde a casa da servidão é uma opção, onde o Egito é uma opção. Amados, quando Deus escolheu qual era o caminho que o povo de Deus deveria fazer para chegar à terra prometida, havia um caminho mais curto. Mas mesmo assim, Deus escolheu um caminho mais comprido, sabe por quê? Porque aquele caminho mais curto poderia facilmente, qualquer tipo de guerra, fazer com que eles voltassem rapidamente para o Egito. Então Deus falou: não, passa pelo mar, o mar vai estar fechado, e aí não tem caminho mais curto, perdão, acho que eu falei da terra do Egito, né? Para chegar à terra de Canaã, havia um caminho mais curto. Mas o Senhor, ele preparou, ele escolheu traçar um caminho mais comprido, justamente para que não se voltasse, não houvesse facilidades. Então, quando o Senhor vai falar para mim e para você, olha, eu estou procurando ajustar o teu entendimento com aquilo que é o céu, porque você está em território adversário, receba isso. Assimile isso. Permita que a palavra de Deus ganhe morada dentro do teu espírito e depois eduque a tua alma, para que você não fique em confusão com a distância que às vezes está para chegar na promessa, com as impossibilidades que você vai ver no meio de tanta situação que você fala, não, mas não é possível, já que Deus escolheu esse caminho. Porque veja bem, quando Deus fala para Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Veja quantos desafios Abraão foi passando para poder chegar ao lugar que Deus havia mostrado para ele. Mas é tão impressionante que chega um momento em que Abraão está diante de Ló e alguém tem que escolher o lugar onde ele vai morar. Alguém tem que escolher, nem ele escolhe. Então ele tinha uma confiança tão grande em Deus, Ló e Abraão. Ele falou assim: olha, escolhe a terra onde você vai querer morar. Ele deu a primazia para alguém de fora escolher. Deus já tinha falado para ele: Abraão, você vai morar na terra dos cananeus. E Abraão simplesmente falou: bom, tudo bem, então eu vou morar na terra dos cananeus. Mas agora tem essa peleja, essa primazia, tem essa peleja, não. Tenho que entregar a primazia para alguém? Então, você vai permitir alguém escolher o seu destino profético? Mas eu tenho uma palavra, então eu tenho que escolher Canaã. Ele não fez isso. Ele falou: pode escolher, Ló. E eu fiquei admirada de ver que a escolha de Ló foi contrária àquilo que era verdadeiramente a promessa de Abraão. Ele foi e se estabeleceu na terra que Deus mandou, alguém escolhendo. Essa é a força daqueles que creem que Deus está no controle da sua própria vida. Então, amados, as impossibilidades da cultura do mundo têm que ser simplesmente uma manifestação da nossa fé em Deus e que Deus, ele é poderoso para reverter toda situação difícil, ainda que a escolha esteja debaixo da tutela de alguém. O Senhor vai cumprir o propósito dele a nosso favor. Então, isso faz com que nós percamos a intimidação, que é outra coisa que acontece com a cultura do mundo. A violência e a intimidação que passamos diante daquilo que o adversário quer falar para nós. Olha o que Ruth falou, o que Noemi falou para essa menina. Falou: olha, você não vai ter descendência. Ela começou a trazer uma intimidação por conta das impossibilidades que, ao lado da própria Noemi, Ruth não teria.
olha, nós vamos passar fome, eu vou voltar para minha terra amargurada. Então, as intimidações, as impossibilidades, o medo que ela quis gerar no coração de Ruth, para que ela não fosse para aquele lugar. Mas o Senhor, amados, fez com que ela discernisse a frequência. Ela está falando tudo isso, mas eu tenho uma outra voz. O Deus que já me falou quem é que está por trás de todas essas impossibilidades, é Ele que vai me guiar. Porque a minha sogra, apesar dela estar com essa voz contaminada agora, mas eu já conheço quem ela é, e esse som de intimidação não vai me deter. Eu vou para o caminho profético que já estava preparado para mim. Então, amados, nós precisamos entender que o adversário vai trazer uma violência contra o teu destino profético. Ele vai trazer uma intimidação, usando a cultura deste mundo para falar para nós. Ou ele pode trazer uma sedução. Você é tão nova, tem um corpo tão lindo. Olha, você poderia ter procurado alguém mais novo. Mas, então, havia princípios dentro do coração daquela mulher chamada Ruth, que nada disso a intimidou, a seduziu, a pressionou. Ela conseguiu ficar no centro da vontade de Deus porque ela já conhecia a voz. O Senhor já tinha dado uma estrutura de estabilidade para saber qual é o caminho que eu devo trilhar. Então, amados, as facilidades, a ilusão das facilidades, amados, não pode nos confundir no meio desse mundo tenebroso. Nós precisamos rechaçar dia após dia. Eu preciso me deitar aos pés do meu Cristo, do meu resgatador, do meu Boaz. Mas, olha, tem um caminho diferente para você. Eu não quero. Olha, é perigoso. Eu não vou desistir. Olha, tem muita pressão. Por aí não vai dar certo. Não, não vou desistir. Eu vou continuar. Talvez lá no seu íntimo tenha uma toalhinha já na tua mão para você jogar. Lá no teu íntimo. Mas o Senhor vai arrancar essa toalhinha da sua mão. E Ele vai falar para você, filha, eu sei o que eu estou construindo dentro de você. Quando você tiver vencido tudo isso, você vai olhar para trás e você vai ver que eu vou colocar pessoas diante da sua vida que também tinham uma toalhinha de desistência na sua própria mão para jogar fora. Mas eu posso usar a tua boca na sua experiência, na sua cultura do céu, que foi colocada pelo Cristo vivo dentro de você, na renovação do seu entendimento, na transformação da tua mente, na renovação do espírito da tua mente, colocando aquilo que é celestial dentro de você, e você vai ter autoridade e poder para falar, este é o caminho, anda por ele. Eis que vos dei pão de angústia e água de amargura, mas aos teus olhos não serão encobertos mais os teus mestres, e eles vão falar atrás de ti, este é o caminho, anda por ele. Porque a cultura do céu, amados, que não é uma cultura de facilidades que essa terra apresenta, que apesar das facilidades é um caminho mortal, o Senhor, ele vai nos ensinar. Ele fala lá em Salmos, eu, Senhor, te ensino o que é útil, e sob as minhas vistas eu te dou conselho. Ele vai nos trazer um conselho celestial para que nós possamos vencer toda situação de vexame, de escassez, de mentira, de pobreza, de sedução, de perigo, de vozes que querem se instalar na nossa vida, nos trazendo uma mentalidade daquilo que o Cristo vivo verdadeiramente traçou para nós. Que nós possamos, nesse dia, amados, nos aquietarmos no Senhor, apesar de toda dificuldade. Que nós possamos, nesse dia, amados, falar, Senhor, então a toalha da desistência está aqui. Eu desisto de desistir. Eu vou prosseguir, eu vou avante. Como Ruth fez, o teu Deus é o meu Deus. Onde você for, onde você cair morta, eu vou cair também. A tua terra, o teu povo, tudo que você tem é meu, porque eu já assumi, porque eu sei a cultura qual está sendo formada dentro de mim. E se há uma cultura que está sendo formada dentro de mim, eu vou levá-la até o final. Então, não se importe, amados, com aquilo que o Senhor está desconstruindo dentro de você para trazer a cultura do céu. Porque, com certeza, algo vivo, algo de ressurreto, algo poderoso está sendo formado dentro de nós e vai ser luz. Vai ser luz. Então, deixe a luz de Deus entrar, porque na luz do Cristo nós vemos a luz. Na tua luz nós vemos a luz. E é isso que está formando dentro de nós. O Senhor fala, olha, as pessoas não querem trazer a sua escuridão para a luz, para que assim sejam convencidos das suas más obras e sejam salvos. Permita o Senhor trazer aquilo que são as nossas más obras para a luz. Davi falava isso, Senhor, lança luz sobre as minhas trevas.
Por quê, amados? Porque precisamos de clareza, de esclarecimento, para sairmos daquilo que é entenebrecido no nosso entendimento. Que o espírito de entendimento tome as nossas vidas hoje de uma maneira maravilhosa. Que o espírito, uma das manifestações do Espírito de Deus, que é o espírito de entendimento, o espírito de inteligência, abra a nossa maneira de pensar. Abra em nós o nosso poder de síntese, de olhar determinadas coisas e termos uma inteligência daquilo. Não é simplesmente um conhecimento, não é uma sabedoria de aplicação daquilo que entendemos ou que conhecemos, não, amados, mas é a própria base, a sustentação da nossa vida, do espírito da nossa mente, que analisa todas as coisas, são os caminhos neurais que nós temos. Tem gente que chama de sinapse. Então, os caminhos neurais que nós fazemos, amados, para entender aquilo que verdadeiramente Deus quer. Muitos chegam a dizer, sem entendimento, não há como capturar a realidade. Sim. E depois Deus vai nos trazer um conhecimento daquilo que é sobrenatural e vai nos trazer a sabedoria para lidar com tudo isso. Mas comece hoje. Vamos começar, amados, a sair desses lugares de facilidade ilusórios, de um evangelho fácil e mentiroso. Para encerrar essa minha parte, ontem estava num atendimento e uma irmã falou que os dois filhos, resolveram casar no mesmo ano e ela não tinha condições de nada. Mas ela falou, pois na presença de Deus, falou, Senhor, como vamos fazer? É tanta coisa, tanto gasto. E faltou exatamente ali o dinheiro para cabelo, maquiagem, unhas. E como ela, mãe dos noivos ali, iria se apresentar. Ela gostaria de se apresentar muito bem, né, equipada. E aí o que aconteceu? Faltando esse dinheiro, ela foi e orou ao Senhor. Senhor, prepara para mim o dinheiro, não é? Dessa manifestação. Eu preciso ir bem armada. E aí, amados, às vezes na nossa cabeça nós pensamos, Deus vai mandar alguém pôr um envelope debaixo da sua porta com dinheiro, como já aconteceu na minha vida, na vida do pastor Alexandre. Nós recebemos uma palavra que alguém nos daria um dinheiro através do envelope. E verdadeiramente aconteceu isso. Um casal entrou no nosso portão que estava aberto e colocou um envelope por debaixo da porta. Às vezes podemos pensar isso. Às vezes podemos pensar que alguém vai nos dar o dinheiro. Olha, Deus mandou te trazer esse dinheiro. Olha, de alguma maneira fácil desse dinheiro chegar até as nossas mãos. Mas a bênção chegou revestida de trabalho. Chegou uma trouxa de roupa para ela passar. E dentro da trouxa de roupa estava ali, amados, a provisão que Deus tinha. Ela passou a roupa, recebeu o dinheiro pelo seu trabalho, foi lá cuidar das unhas, da maquiagem e do seu cabelo. E se apresentou muito bem diante de toda a sociedade no casamento dos filhos. Às vezes acontece isso conosco, dentro da casa do Senhor. Nós achamos que a palavra de Deus, a bênção de Deus, virá como um envelope debaixo da porta. Alguém chegando na nossa porta falando, olha, Deus mandou te dar. E isso aqui. Mas às vezes Deus vai trazer uma mochila ou uma trouxa de roupa para nós passarmos. E ali vai estar a nossa bênção. Que nós não venhamos a ser intimidados por nenhum desafio, nenhum, do nosso erro, de negarmos a nós mesmos, mas sejamos incentivados, porque Deus é digno de de toda a nossa entrega, de toda a nossa rendição. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus para encerrarmos para a glória de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos. Obrigado, Pai amado, pela tua presença, pela tua palavra. Que o Senhor nos fortaleça, nos traga realmente discernimento para que ouçamos a tua voz, Pai, somente a tua voz. E que venhamos, ó Pai querido, dar vazão para aquilo que está preparado no mundo espiritual, ainda que seja uma trouxa de roupa para estarmos passando, ainda que não tenhamos nem muita habilidade para esse serviço, mas que nós façamos aquilo que estiver, ó Pai amado, às nossas mãos, da melhor maneira possível, para que verdadeiramente, ó Pai querido, nós sejamos supridos e tenhamos, ó Pai, a tua visitação. Em nome de Jesus, guarda nossas vidas, as vidas daqueles que estão assistindo agora, os que vão assistir depois. Que o teu sangue esteja operando a nosso favor, Pai. E que verdadeiramente nós tenhamos a bênção de receber também da tua parte ordens para que não toque neles. Amém. Não toque nelas. Deixa cair mais um pouco. Para que sejamos, ó Pai amado, visitados durante a luta. Em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus Amém, abençoe, amados. glória a Deus. Está encerrado em nome de Jesus. Até Amém. amanhã, às 7 da manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Shalom, shalom.